sábado eu vou cantar uns hinos em casa mesmo. Mas o que vai acontecer, Paulo? Ele lá fazendo as tendas. Vou continuar confiando e acreditando na promessa. 3 mais 8, já são 11 anos. Paulo esperando a promessa de Deus se cumprir na sua vida. Imagine só, muitas provas, mas ali Deus começa a falar com ele. Deus começa a lhe dar ensinamentos, aleluia. Deus começa a lhe dar visões, como diz em Coríntios, aleluia. Um dia ele foi arrebatado e ele viu, contemplou o terceiro céu, e ele vai dizer: eu tenho mistérios para revelar, que não é lícito aos homens contar. Fica atento, se você está nesse tempo de espera, fica atento o que Deus quer te ensinar. Deus está falando. Glória a Deus. E aí, quando de repente nada na terra acontecia, no céu começou a acontecer alguma coisa. Aleluia. A Bíblia diz que cresceu uma grande igreja em Antioquia, uma cidade grega, e tinha ali 2 sementes do Evangelho de Jesus. Os sirineus, que Sirineu, que ajuda a carregar a cruz, ele tinha 2 filhos, Alexandre e Rufo. Então eles vão para Antioquia e ali eles abrem uma igreja. E os gregos, que quando eles foram ter com Jesus e disse: nós queremos ver Jesus. Aí Jesus disse: digam para os gregos que eu não vou ver eles agora, porque se o grão não cair na terra e não morrer, não dá fruto, mas se morrer, dá fruto, e eles serão os meus filhos em Antioquia da Síria. Então essa igreja cresceu assustadoramente. Lá tinha poder, lá tinha graça, mas tinha um problema: não tinha pastor, alguém preparado para pastorear. E aí o que eles fazem? Eles mandam uma carta para Jerusalém. E aí Pedro recebe aquela carta, vai tentar ler, estava em grego. E ele não sabia aramaico e hebraico. Grego, nada. Mas tinha ali Barnabé, que era grego. Eu posso ler essa carta. Então o que diz nessa carta? Olha, cresceu uma grande igreja aqui em Antioquia da Síria, e precisamos urgentemente de um pastor. E aí Pedro diz: então, Barnabé, você conhece grego, você vai até lá e vê se esse movimento é por nós ou contra nós. Cuidado do pastor. E ele vai. Barnabé significa o filho da consolação. Em outras palavras, tipologia do Espírito Santo. Ele vai até ali, aquela igreja, e vê a alegria dos irmãos. Ele vê aquela obra crescendo, e ele fica maravilhado. E o que ele faz? Que coisa linda, eu vou ficar para pastorear, mas eu vou ter que fazer uma viagem. Para onde? Vai para Jerusalém? Não, Jerusalém é muito longe. Eu vou aqui em Tarso, porque tem um homem que Deus escolheu, que está à espera, mas chegou a hora dele, chegou a hora da promessa, e eu vou lá para buscar ele. Aleluia. Vem comigo, a Bíblia diz
que ele vai pegar o navio. E de repente ele vai chegando em Tarso. E quem sabe Paulo está lá fazendo tendas e cantando. Porque ele vive, posso crer no amanhã. Porque ele vive, temor não há, mas eu bem sei, que a minha vida está onde? Está nas mãos do meu Jesus. Eu sei que ele está vivo, eu acredito ainda na promessa, mas de repente Barnabé vê Paulo e diz, chama ele, Saulo de Tarso. E ele nem responde. É mais alguém para zombar da minha chamada. É mais alguém para jogar pedra, dizer que eu não tenho chamada nenhuma, que o meu Deus me esqueceu. Mas aí ele muda o nome e ele grita, Paulo do caminho de Damasco. Aí nessa hora o seu coração acelera. Ah, chegou o tempo de Deus na minha vida. Aleluia. Essa noite levanta a mão, levanta a mão. Não é Barnabé, mas é realmente o Espírito Santo que chegou aqui essa noite e ele está te chamando pelo teu nome. Chegou a hora, chegou a hora, chegou a hora da promessa. Quem acredita, só quem acredita, levanta a mão e adore, exalte essa noite. E se é o Espírito Santo, ele começa a te tocar agora. Levanta a mão, levanta a mão. Meu Deus do céu, aonde houver uma mão levantada de um servo teu, de uma serva tua, o qual o Senhor chamou para fazer a diferença nessa terra, eu te peço, meu Deus, que o teu Espírito Santo comece a tocar eles agora, 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 agora. Toca, Senhor, toca, Espírito Santo, vai revestindo, vai entregando dons espirituais, vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo nessa noite. Vai revestindo esses jovens adolescentes, Senhor. Vai capacitando para a obra que o Senhor chamou nesta noite. Vai derramando força. Arabassura bandarai. Unção de ousadia, unção de multiplicação, unção da cura, unção de fazer coisas que nunca foi feito na terra. Vai recebendo, vai recebendo, vai recebendo nesta noite. Querida gaço, aleluia. Olha aí, olha aí Deus te tocando nesta noite. Ele acredita em você. Ele conta com esta igreja para a última hora da igreja na terra. Ei, não é hora
de buscar igreja, buscar poder. Para quê? Para ganhar almas para o teu reino. Paulo agora vai para Antioquia da Síria pastorear juntamente com Barnabé. E a Bíblia agora vai dizer que chega o momento em que Atos 13 ele vai receber a unção para a obra missionária. Eles chamam Barnabé e Paulo e faz ali uma oração com imposição de mãos. E eles estão agora sendo direcionados para a obra missionária. Paulo vai começar as viagens missionárias. Primeira viagem, mas entre a primeira, a segunda e a terceira viagem missionária, na segunda viagem missionária de Paulo, ele chega em uma cidade chamada Listra. E quando ele chega nesta cidade, ele encontra ali, aleluia, um jovem tímido, olhou lá no canto, e o nome desse jovem era Timóteo. Eu fico imaginando, porque a história diz que Paulo era baixinho, meio calvo, com os olhos, tinha problema nos olhos, aleluia. Ele olha, fita os olhos em Timóteo. Quem sabe Timóteo desvia o seu olhar e fala: o que esse homem está olhando para mim? Meu Deus do céu. Aí Paulo vai dizer: oh meu Deus do céu, eu não conheço a tua vida, mas o Espírito Santo diz que você vai ser o meu companheiro na obra missionária. Você vai ser enchido da unção de autoridade para pastorear, aleluia. E ali tem a escolha de Timóteo. É Deus, aleluia. Timóteo então vai acompanhar Paulo nas viagens missionárias, vai aprender com Paulo, vai ser ensinado. E aqui exatamente nesta carta, o qual ele escreve essa carta pastoral pessoal para Timóteo, ele vai dizer: ninguém despreze a tua mocidade, mas seu exemplo na palavra, no trato, na caridade, no espírito, na fé e na pureza. Paulo está dizendo: ninguém despreze a tua mocidade, porque Glória a Deus. Muitas vezes as pessoas dizem: ah, é jovem, não precisa começar a fazer a obra do Senhor agora não. Deixa para ficar mais tarde, você faz a obra do Senhor. Paulo está dizendo: não. Quanto mais cedo começar, melhor. Porque o Senhor, Ele sabe o qual Ele chamou. E quanto mais você faz a obra do Senhor, mais Ele te abençoa. Quanto mais você faz a obra do Senhor, mais lá do céu Ele está preparando recompensas para a tua vida. Aleluia. Então, jovens, levanta a sua bandinha e usa Jesus. Ensina Jesus a te servir. Aleluia. Busque conhecer a palavra do Senhor. Busque aprender com o seu pastor. Aleluia. Busque em oração a conhecer o Espírito Santo. Olha, persiste em ler, exortar e ensinar. Ler o quê? As mensagens do WhatsApp? Ler o quê? Os filmes? Ler a palavra. Porque a palavra que alimenta, a palavra edifica, a palavra ensina, a palavra nos exorta, a palavra aponta o caminho certo. Aleluia. O salmista vai dizer, Salmo 119, 105: lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Aleluia. Aleluia. Não
despreze o dom que há em ti. O Senhor, quando Ele nos escolheu, desde o ventre da nossa mãe, Ele tem algo que Ele vai usar nessa terra. Mas eu não sei qual é o meu dom. Pergunta ao Senhor, porque você vai ver que Ele vai te ensinar qual é o seu dom, aleluia, para você fazer a diferença nesta terra. Mas Paulo vai pensar, muitas vezes as pessoas desprezam o dom que Deus deu. Não vou fazer. Mas o que Deus te deu é para você usar, aleluia, como na parábola dos talentos. Deus entregou para 5, para 3, para 2. Eles foram e granjearam, ganharam mais 2. O que recebeu 1 foi lá e enterrou. Oh, meu Deus do céu. Mas não enterra o que Deus te deu. Pode ser pouco, o que você vai fazer pode ser mínimo, mas para Deus faz toda a diferença. Faça o que Deus colocou nas tuas mãos. Aleluia. Esta noite, como o Senhor escolheu Paulo e depois escolheu Timóteo através de Paulo, Ele está escolhendo alguns aqui. Aleluia, Deus. Uns que vão ser Paulo, uns que vão ser Timóteo. Porque Ele te escolhe, mas não para você guardar para você, mas para você ensinar, para você chamar outros para ensinar, para ser Timóteo nessa geração. Quem está entendendo a palavra do Senhor? Fique de pé, eu estou quase terminando. Paulo, ele vai escrever a sua segunda carta a Timóteo. E lá no capítulo 4, no último capítulo, ele vai dizer: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Mas aí ele vai dizer, fala para Timóteo trazer a minha capa antes que o inverno se aproxime. Ele está agora terminando seu ministério, mas ele está dizendo: tem Timóteo, tem João Marcos, que é muito útil para o ministério.